energia elétrica é uma das principais fontes de energia do mundo. Apesar do predomínio masculino histórico dentro da área, que compreende as profissões ligadas à energia elétrica, muitas mulheres já despontaram como pioneiras e a presença feminina permanece em ascensão. Edith Clark foi a primeira mulher a se formar e recebeu o diploma de engenharia elétrica no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Enfim, Gustavo Lima não acertou, porque eu tenho que acertar? Massachusetts. Você entendeu. A primeira mulher dos Estados Unidos. No Brasil, quem também fez o seu caminho como pioneira na área foi Maria Luísa Soares Fontes. Muitas mulheres têm encontrado aos poucos seu espaço e muito se deve ao trabalho iniciado por essas pioneiras que abriram caminho para que outras pudessem acessar os estudos e se estabilizar em áreas que comumente estavam destinadas aos homens. No vídeo de hoje iremos conversar com a jovem engenheira eletricista Annelise Barbosa, que irá contar um pouco para nós sobre sua carreira na engenharia elétrica, a representatividade das mulheres no setor tão masculinizado, desde os bancos da faculdade, os desafios específicos que ela enfrentou, o preconceito, enfim, muita coisa sobre o assunto. Eu sou Anselmo Santana, bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é bastante interessante no sentido de que, no meu ver, não sei se eu posso estar errado, é uma área mais masculina, nessa área da engenharia elétrica, né? E nós temos aqui a Annelise Barbosa, né? Ela tem um currículo vasto. Aproveitamos esse mês da mulher para entrevistar bastante mulheres também no nosso canal. Annelise, é um prazer tê-la aqui no nosso canal. Gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores, nossos inscritos, enfim. Pode ficar à vontade que o canal é seu. Oi, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. O meu nome é Annelise, eu tenho 26 anos, eu sou engenheira eletricista, tenho mais 4 outras graduações, mais 5 MBAs e mais 5 pós-graduações. Eita. Não vou adentrar em cada área, não, que é muita coisa para falar e o vídeo vai ficar muito extenso. Mas, basicamente, hoje eu atuo na engenharia elétrica e também tenho uma empresa de crédito, uma financeira. Então, eu também sou correspondente bancário. Então, hoje eu tenho 2 empresas em funcionamento que eu gerencio. Tem tudo a ver com o nosso tema, né? A questão do empoderamento. Empoderamento é o impacto das mulheres na engenharia elétrica, né? Mas, Annelise, nossa primeira pergunta é a seguinte. Como você percebe, né, a representação das mulheres nessa área, né? Que, ao meu entender, é mais masculina. Não sei, posso estar errado. E quais são os desafios que você enfrentou, observou ao ingressar na profissão? Vamos voltar um pouquinho no início de quando eu fiz a escolha. Certo. Porque, de fato, a engenharia elétrica é uma profissão que possui uma porcentagem muito maior de homens do que de mulheres. Quando eu entrei na faculdade, em 2015, na minha turma tinham, se não me engano, 3 mulheres. E os outros 40 vagas, então os outros 37 eram homens. Então, no decorrer do curso, eu aprendi a lidar com homens, porque o meu meio de convívio sempre foi estar perto e próximo dos homens. Com o passar do tempo na faculdade, a gente começou a perceber que quanto mais turmas novas entravam, mais mulheres estavam nessas turmas. Então, o time das mulheres na engenharia elétrica ele tem crescido muito. Mas, como é uma profissão masculinizada, ela tem seus desafios profissionais e tem seus desafios na escolha, porque a mulher normalmente faz a área da saúde, geralmente a mulher prefere uma área mais estética, a área da engenharia é uma área que as mulheres agora estão entrando, mas socialmente falando, é muito normal, é muito natural que isso aconteça, porque desde criança os meninos ganham os carrinhos elétricos para brincar, as meninas ganham a boneca. Então, os meninos, eles sempre estiveram muito mais familiarizados com o tema e sempre tiveram mais curiosidade de saber aonde ele poderia chegar com a engenharia elétrica do que a mulher, porque a mulher ela nunca teve acesso a esse tipo de coisa.
Então, agora, com o passar do tempo, com o passar dos anos, também com a representatividade feminina, que cada vez é maior, as mulheres estão tomando coragem, estão entrando no mercado de trabalho, estão entrando na faculdade e estão entrando no mercado de trabalho. E, basicamente, é muito... em relação ao que você perguntou sobre o ingresso na profissão, é um pouco mais complicado o fato de você ser mulher, o fato também de você ser jovem. No meu caso, eu sou de 1998, fiz 26 anos esse ano, entrei no mercado de trabalho com 20 e 21. Então, além da questão de ser mulher, também tem a questão da idade. Então, você passar confiança para uma pessoa de que você sabe fazer aquele trabalho, tendo a idade que você tem, sendo mulher, é muito mais difícil, sim. Só que, com o tempo, eu aprendi a contornar essas objeções e me validar de alguma forma diante disso. Às vezes, os homens, eles têm, sim, na hora de comprar ou de fazer alguma pergunta, quererem que um homem responda, quererem que um homem esteja ali. Mas a partir do momento que a mulher ela mostra a capacidade dela, o conhecimento técnico dela para lidar com a situação, para resolver a situação, ela acaba criando um respeito. E o homem, ou a própria mulher, né, o cliente em si, ele acaba criando confiança de poder conversar com você, poder tirar suas dúvidas com você. Então, são objeções que existem, mas a gente no dia a dia vai contornando. Você falou a questão que tem mais homens, né, na faculdade. Tem. O meu já foi o contrário, né? Eu fiz pedagogia, eram muito mais mulheres. Muito mais homens mulheres. Uns 4. As turmas de fisioterapia, normalmente, né? Nutrição, pedagogia, psicologia, são a maioria mulheres. E os homens normalmente vão para a área da engenharia, todas as engenharias, né? A gente está falando especificamente da engenharia elétrica hoje, que é a minha formação, mas todas as engenharias estão passando por esse processo das mulheres entrarem, tanto na construção civil, na engenharia mecânica, na engenharia mecatrônica, em todas as engenharias. As mulheres elas estão criando esse empoderamento de poder aprender uma coisa que talvez não seja do ramo delas, ou talvez seja algo que seja dificultoso por ser um ambiente masculino. Annelise, falando mais para os leigos, o que faz uma engenheira elétrica? Tá. O engenheiro eletricista ele tem várias atribuições. O engenheiro eletricista ele pode partir para vários ramos. Então, aí a gente entra também na complexidade do curso. A gente pode ir para o ramo de distribuição de energia, o ramo de geração de energia, de automação industrial, que seria quadros, silos, esse tipo de coisa. Existe também o ramo das telecomunicações, existe o ramo de eletrônica de potência. Então, tem muita gama, são muitas áreas que cada pessoa se identifica ali com aquele ramo e ela toca, e ela vai ali no que ela gosta. Eu, para falar a verdade, não gostava de nada assim da engenharia elétrica. Eu comecei porque eu queria fazer engenharia e eu não queria fazer civil. E eu comecei a fazer elétrica. Mas durante o curso, várias vezes eu pensei em desistir e tudo mais. Só que durante o curso, comecei a trabalhar dentro da área, eu comecei a ver que, de fato, tinha, assim, coisas que eu me identificava, que tinha coisas que eu queria fazer. Hoje eu trabalho com projetos de geração de energia, né? Com projeto, execução. E eu gosto, é uma área que eu gosto muito, que eu aprendo muito todos os dias. Assim como todas as profissões têm vários desafios, tem dias bons, tem dias ruins, mas num todo é algo que, se eu pudesse escolher de novo, eu com certeza escolheria engenharia elétrica. Bacana. Quais estratégias ou programas que você acredita que são
eficazes, né, para encorajar assim, mais mulheres a seguirem essa carreira de engenharia eletricista? Olha, com a quantidade de acesso que as pessoas estão tendo, a representatividade feminina no mundo da engenharia, ela tem crescido muito. E com a internet, a gente consegue se conectar, a gente consegue ter mais informação, a gente consegue influenciar outras mulheres a entrarem na carreira. As mulheres, elas se sentem mais encorajadas a estarem ali naquele meio. As meninas de hoje em dia, que são as meninas que eu digo são as crianças, elas já nascem com a tecnologia na mão. Isso. Então, assim, é um contexto social que está sendo desenvolvido e que as mulheres estão entrando, os homens estão permanecendo, mas as mulheres estão entrando. Então, eu acho que a própria evolução social vai trazer mais mulheres para o mercado de trabalho. E também eu tenho certeza que através desse vídeo, né, da sua fala aqui, muitas mulheres serão encorajadas a também entrar no ramo, né? Ai, tomara! Annelise, como você vê o papel das mulheres na liderança, na tomada de decisões, dentro da engenharia elétrica? Então, aí a gente entra num ponto um pouquinho mais... Tem muito desafio, né? Porque, assim, quando você chega em uma obra ou você vai executar um projeto, você é uma mulher e você, em tese, é uma criança. E aí tem um eletricista lá trabalhando, que trabalha como eletricista há, sei lá, 30 anos. Então, em quem o cliente vai confiar mais? Na engenheira ou no eletricista que cuida das coisas deles faz 30 anos? Em teoria seria o eletricista, né? Em teoria seria o eletricista, na prática também. Então, você conseguir desmantelar isso, você conseguir explicar o porquê daquilo, explicar por que você segue determinadas normas, porque muitas vezes alguns profissionais autônomos que não têm formação, eles não seguem as normas que são as adequadas da concessionária. Então, você conseguir impor isso dentro de uma obra onde tem vários homens, uma dificuldade, sim. Mas é igual eu falei no início, a gente vai conversando, a gente vai mostrando a nossa capacidade, de forma que as pessoas elas passam a respeitar a gente. Não pelo que a gente aparenta, ou pelo nosso conhecimento. Então, eu acho que o mais importante é você ter conhecimento para você saber debater sobre o assunto, para você saber conversar, para você conseguir conquistar o seu espaço, não só no mercado de trabalho, mas ali dentro da obra. Você falou até nessa questão, né, do estereótipo, do preconceito, enfim. Como é que você já passou alguma experiência, já lidou com... Várias. Já tive cliente que ligou aqui, fez orçamento, e aí ligou aqui na empresa porque queria fechar o orçamento. E aí eu disse para ele que ele poderia fazer o fechamento comigo, e ele falou no telefone que ele não faria negócio com mulher, que ele só faz negócios com homens. E aí eu falei para ele que se ele não fizesse negócio com mulheres, então ele não faria negócio aqui. E aí ele desligou o telefone, e aí 5 minutos depois ele ligou e pediu para fazer o contrato. Essa foi uma das situações. Já tive situações também de, por exemplo, eu estar na recepção ali na frente, ou alguém chegar e algum funcionário trazer até a minha sala, e aí a pessoa falar, mas cadê o homem? Cadê o engenheiro? É bem comum, e eu moro no interior do Mato Grosso, né? Então aqui é muita pecuária, tem muito pecuarista, tem pessoal que planta, enfim, agricultor, enfim. Então é uma cidade mais interiorana, não é uma cidade de capital que as pessoas já têm uma visão mais abrangente do assunto. Então, fazer negócios é com homens. Então eu já passei por várias, nossa, muitas. Se for citar, dá um vídeo grande, hein? Dá enorme. Se eu começar a te contar tudo que já aconteceu, assim. Mas, assim, eu nunca levei pro lado pessoal, não. Eu sempre, e é uma coisa que eu passo muito para as meninas que trabalham comigo.
porque eu vejo que às vezes elas também se sentem acuadas nesse sentido, porque às vezes o cliente ele não quer falar com elas porque são mulheres. Então eu já falo para elas, eu deixo elas a fim de entender o assunto para saber explicar e também não interiorizar e não levar isso para si, porque isso é cultural, é uma coisa que a gente está desparametrizando, a gente está saindo da curva. Então, é natural que as pessoas tenham esse preconceito e que isso vai, com o tempo, ele vai sendo deteriorado. Então, a melhor solução é você saber, você ter conhecimento, você saber passar o seu conhecimento, você saber enxergar o cliente como um ser humano, além do projeto, enxergar ele como um ser humano, atender as necessidades dele de uma forma humana, que ele vai se sentir confiante em fechar com você. Mas as dificuldades são tremendas. Eu acredito. Na sua opinião, né, como a diversidade de gênero pode contribuir para a inovação e o sucesso de projetos na engenharia elétrica? As mulheres são bem organizadas. Eu acho que existem algumas diferenças. A gente não pode falar também que a mulher ou o homem são iguais, não são. Cada qual com a sua capacidade. Os homens, eu estou falando isso porque eu sou engenheira, mas eu não subo em telhado colocar placa, né? Mas é um serviço que quem faz são homens. Claro que tem mulheres instaladoras também, mas são bem menor, bem menor o percentual. A grande maioria, assim, acho que uns 99% deve ser homem. E aí, assim, o que acontece? A mulher, ela tem capacidades humanas, igual eu falei para você anteriormente. A gente tem capacidades humanas de sentir mais a pessoa, de entender mais a pessoa, de conseguir sanar mais a dúvida da pessoa de uma forma eficaz. A mulher, ela tem uma perspicácia maior nesse sentido. O homem, ele é mais técnico, ele é mais bruto. Então, o fato de ser atendido por uma mulher, muitas vezes humaniza o atendimento, humaniza o projeto, faz com que a pessoa se sinta mais acolhida, porque o homem, ele já é mais rigoroso, já é mais abrupto, né? Já é mais... Isso, seria tipo a razão e a emoção, mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso. Mas eu vou falar para você, engenheiro, tudo é razão. Mesmo que seja mulher, a gente pensa muito, tudo é muito planilhado, é muito Excel, a gente se organiza muito, mas as mulheres, no âmbito geral, elas são muito mais carinhosas, no sentido de saber, de entender. Às vezes a pessoa está nervosa, nem é com você ou com o seu serviço. Às vezes a pessoa está nervosa com alguma coisa que aconteceu na casa dela, na família dela, e aí ela acaba descontando isso em você. Então, saber lidar com essas adversidades do dia a dia, a mulher, eu sinto que a mulher ela é mais preparada para esse tipo de coisa do que o homem. O homem, ele perde a linha um pouquinho mais fácil. Com certeza. Talvez entre até no que você falou, mas você observou assim, diferença na abordagem ou no estilo de trabalho entre as engenheiras elétricas e os engenheiros elétricos? É mais ou menos o que você falou, né? Essa questão da abordagem. Como eu falei, as mulheres elas são mais humanas, as mulheres conversam mais, as mulheres fazem mais networking, as mulheres têm menos vergonha também. O homem, normalmente, ele é mais... Não pode ver uma câmera, já fica assustado. Então, a mulher, ela tem uma facilidade maior para lidar com esse tipo de coisa. Mas é claro que eu não posso tirar o mérito dos homens, a força de trabalho deles, a capacidade de raciocínio lógico deles. Cada um tem os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. O homem, ele tem mais força, obviamente. O homem, ele tem mais... Ele tem mais... Não é só a força física, é uma força emocional também. Então... É mais estressado, né? Então, cada um tem as qualidades e os defeitos, né? Mas eu acho que é importante a gente saber complementar isso de alguma forma, estudar o que falta saber, né? Às vezes a gente não domina uma área, mas a gente pode estudar para conseguir sanar aquilo e ser melhor naquela área. Então, eu vejo que todo mundo tem pontos fortes e fracos, independente se é mulher ou se é homem.
O importante é saber qual é o seu ponto fraco e estudar aquilo para sanar aquilo, para aquilo vir a ser uma qualidade. Certo. Você que está nos assistindo agora nesse momento, aproveita, já se inscreve no nosso canal, aproveita aí no momento que você está assistindo para não se esquecer, né? Clica no sininho para receber os nossos vídeos assim que eles forem postados no canal. E você, mulherada, tenho certeza que está gostando do nosso vídeo, aproveita já também para pensar, quem sabe, entrar na carreira, né? Mas estamos quase no final, Annelise, mas eu gostaria de saber o seguinte: como você equilibra, né, as demandas da carreira com outras responsabilidades pessoais, familiares, enfim? Que é bem corrido. Não equilibra. Não, né? Não tem equilíbrio, não. Na verdade, assim, é correria. Porque a mulher, ela tem que fazer unha, cabelo, Uhum. maquiagem, sobrancelha, coisas que o homem muitas vezes não faz. É só cortar o cabelo, fazer a barba e tá tudo bem. Então, E às vezes nem faz, a como eu mulher, não tenho tempo de fazer unha. então, a mulher ela tem muito mais demandas pessoais. Eu ainda não tenho filhos, então eu não tenho uma demanda de crianças, né, para cuidar, mas eu tenho uma funcionária em casa que me ajuda muito, que faz o alimento, que cuida da minha roupa, que cuida da casa. Então, assim, acaba sendo mais fácil, com ajuda, com apoio. Mas tem dia que é bem loucura, assim. Eu tô aqui, aí eu tô pensando que eu tenho que ir no mercado, aí eu tô pensando que vai ter de almoço, aí eu tô pensando que tem que organizar, que meu marido chamou um casal de amigos para jantar final de semana, aqui que eu vou comprar. Então, assim, a gente fica vendo, né? Mas dá tudo certo no final. Ainda bem, né? Quais são as oportunidades de monitoramento, rede de apoio disponíveis para mulheres na engenharia elétrica? E como elas podem, assim, se fortalecer, né, para promover o crescimento profissional e pessoal? As mulheres, elas são um pouco competitivas. E diferente dos homens, que são mais unidos. Isso. Então, é um pouco difícil te responder essa pergunta. Eu, particularmente, eu ajudo todas as pessoas que querem entrar no ramo, ou que estão no ramo, e que pedem ajuda e tudo mais. Eu sou zero competição nesse sentido. O que eu puder ajudar, o que eu puder responder, quem está começando, quem está no meio, quem está no final. Tem também uma questão muito importante dentro do contexto do trabalho, é que não adianta você ser só um bom engenheiro, você precisa ter um comercial forte, você precisa ter um marketing forte. Então, tudo isso você precisa estruturar. Então, quando alguém vem me pedir ajuda em relação a qualquer coisa desse tipo, que eu saiba, que eu possa ajudar e que eu domine, eu dou o meu apoio, eu ajudo da forma que eu posso, eu explico da forma que eu sei fazer. Mas te falar uma oportunidade específica que exista dentro do mercado de trabalho, eu não sei te falar. Mas você falou o que tinha que falar mesmo, realmente é assim. Geralmente o homem é mais companheiro do outro, né? A mulher normalmente ela disputa mais, ela tem mais aquela rivalidade feminina. Às vezes, para falar a verdade para você, que a gente estava conversando sobre as adversidades que acontecem no dia a dia, às vezes as próprias mulheres que têm o preconceito de que eu não quero uma engenheira mulher, eu quero um engenheiro homem, porque uma engenheira mulher não vai atender a minha demanda. Então, às vezes, a própria mulher é ela quem se julga, né? Porque ela também é mulher. Então, acontece também, não são só os homens que fazem essa discriminação, não. As mulheres também fazem. E os homens não, os homens são mais unidos, né? Os homens são mais parceiros, mais amigos, tudo verdade. em casa. Tanto pessoal como profissional, né? Annelise, foi um prazer imenso tê-la aqui no nosso canal, né? Agradecer a sua disponibilidade, apesar do seu tempo. Parabenizar você por tão jovem já ter um currículo tão vasto, né? Que eu já li lá no seu Instagram. Quem quiser conhecer a Annelise, a carreira dela, a empresa, enfim, a gente vai deixar os links aqui na descrição. Mas eu gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, falar o que eu não te perguntei,
projetos novos, enfim, quiser divulgar a sua empresa, pode ficar à vontade. Ah, tá. Não, então, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, a gente falar sobre a mulher, não só na engenharia, como a mulher no mercado de trabalho, porque a mulher ela acaba tendo uma dupla jornada, porque ela tem que se dividir entre a casa e o trabalho. Então, a mulher no mercado de trabalho hoje, ela acaba sendo mais desvalorizada. Então, dar esse lugar de fala para a mulher poder falar como ela se sente, as coisas que ela passa, isso é muito importante. Para as mulheres que têm vontade de entrar na engenharia, é desafiador, mas é muito gratificante. Na engenharia elétrica específica, é um pouquinho mais desafiador, porque é um produto intangível, né? Não tem como você ver a energia. E aí você só consegue falar e sentir, porque a energia ela não existe aos olhos de quem vê. Isso. Então, é um produto intangível. É diferente de você vender um produto que a pessoa pega, rela, ou fazer uma obra civil, que a pessoa vê o prédio sendo construído. Então, a energia ela é um produto mais difícil de ser vendido por isso. Por outro lado, ninguém vive sem energia, né? Então, e a demanda energética ela tende a aumentar, porque a quantidade de energia que a gente gasta é muito grande. Hoje mesmo está um calor insuportável. Eu estou no ar aqui no 16, no turbo, e estou com calor. Verdade. Então, o setor de energia é um setor muito promissor. Hoje eu tenho as duas empresas, que é a Energy, a Energy MT, e a Velox, que é uma franquia. Na verdade, a Velox, a Energy é marca própria. A Velox é uma franquia, que é uma empresa de empréstimo consignado, FGTS, é uma financeira. E eu trabalho nas duas, eu me divido entre as duas. Quem tiver dúvida ou quiser alguma ajuda, é só me chamar lá no DM do Instagram, que eu ajudo sempre